tema da palavra de hoje é encapsulamento da palavra. A palavra de Deus, ela vem para nós. Estou falando do Robertinho porque ele manja de programação. Não sei se o Alex manja disso também. Encapsulamento. Mas quando você quer proteger um programa, e os programas, a maioria deles são protegidos por encapsulamento. Ou seja, você não pode acessar o que está lá dentro a menos que seja público. E aquilo que ele disponibiliza público, estou falando certo aqui, você pode acessar. Tem lá as classes, né? E aí vai, mas eu não vou falar dessas coisas aí porque aí já começa a ficar mais estreito. Mas enfim, o encapsulamento faz com que o programa esteja protegido. Ele não pode ser danificado, ele não pode ser acessado de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles estão encapsulados. Também encriptação dos dados, que também tem a ver com isso, que você encripta os dados para que os dados não sejam acessados e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, ela também é encapsulada. E tem algo que faz você acessar a palavra de Deus no profundo dela. Todos nós deveríamos ter acesso àquilo que está, os códigos que estão encapsulados. O que faz a gente entender aquilo que está por trás do código são ações do nosso lado para que a gente possa entender. Assim como o DNA humano. Estou científico hoje. O DNA humano, ele tem 3 bilhões de letras. Agora que ele foi decifrado, o código do DNA, mas é curioso que o que foi decifrado do DNA são só 20 mil letras. Das 3 bilhões. Ou seja, quase nada. Mais do que 98% desse código do nosso genoma não é acessável. O cientista não tem a mínima noção do que fazer. Há 20 anos atrás foi decodificado o DNA humano. 20 anos atrás. Somente agora eles estão entendendo o que pode afetar o seu DNA, que está nesses outros 98% que nós não entendemos. Então, por exemplo, fatores externos, como por exemplo, o ambiente em que você vive, o estresse que você é sujeito, a comida que você come, o exercício que você faz. Agora tem um pedaço dessa matéria, que eles chamam de matéria obscura, ou matéria escura, do nosso DNA, que nós podemos acessar pela palavra de Deus. E esse pedaço, os cientistas mal sabem do que eu estou falando. Para falar desse encapsulamento, ou de como eu acesso aquilo que está encapsulado, como eu acesso esses códigos espirituais e eu faço o reino do Espírito funcionar na minha vida a meu favor, é necessário que eu entenda alguns princípios da palavra de Deus. Ok? Tá claro para todo mundo? Chamou sua atenção? Espero que sim. Então agora vamos entrar. E eu vou precisar, antes de entrar na palavra em si, eu preciso te dar um fundamento aqui que está em Romanos, capítulo de número 9. Esse é um dos textos mais complexos da palavra. É um texto que fala de predestinação, de soberania de Deus, versus o livre-arbítrio. Será que todos nós fomos predestinados para ser do bem ou do mal? Será que a salvação já está pré-determinada, não está pré-determinada? Eu não vou falar sobre salvação hoje, como eu estou falando, eu vou falar do código em si, como eu acesso esse código. Mas você vai perceber que a forma que eu acesso esse código vai desvendar esse mistério para você. Há predestinação, não há predestinação? Como é que funciona a soberania de Deus? Aonde que ela atua, onde ela não atua? Enfim, é tudo isso que eu quero que você entenda comigo agora, tá bom? Então presta bastante atenção porque não é simples, mas eu vou tornar aquilo que é mais complexo no reino do Espírito simples para nós entendermos. Por isso que eu comecei com conceitos do físico, conceitos que nós conseguimos mais entender, tá bom? Então Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6, vai dizer assim o apóstolo Paulo: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel, nem todos os que estão na igreja são de fato israelitas, são de fato filhos de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão segundo a carne não nos traz descendência alguma do ponto de vista espiritual. Abraão gerou Isaque e gerou Ismael. Os filhos da carne, sendo eles judeus ou os ismaelitas, qualquer um deles não tem acesso ao céu. Tem acesso ao céu os que acessam o céu pelo mesmo método que Abraão acessou, que é a fé. Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus
não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Tudo no reino do Espírito funciona com palavra. Tudo no reino do Espírito funciona com promessa. A palavra de Deus, ela vem encapsulada, com outros atributos, e o principal deles está dentro dela. Por isso que no texto de Isaías, abre para mim aí 55. Deixa eu ver se eu anotei o versículo aqui em algum lugar. Acho que eu nem anotei, mas eu vou achar ele aí. Vamos lá, Brunão. Isaías 55. Então a palavra é a promessa que encapsula todas as coisas. E eu, para ter acesso a essa promessa que encapsula todas as coisas, dentro dela vem uma codificação, vem algo ali que eu preciso entender esse algo. Isaías 55, no versículo de número 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, ele vai explicar um princípio espiritual com algo do nosso natural. Assim como a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem. Tem que regar a terra e fecundar a terra, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a promessa, a palavra, o encapsulamento que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O que Deus diz, querido, não pode voltar vazio. Quando uma palavra de Deus ela é liberada num lugar, ela não volta vazia. Essa palavra ela vai se cumprir se for dentro da soberania de Deus, e ponto final. E ponto final. Se ela é condicional, é como na programação ali, tem o if, tem o else, estou certo, Robertinho? Nos programas estruturados, não é isso? O if e o else, isso aí eu lembro da época quando eu programava em Turbo Pascal, é muito tempo. Hoje é Python, hoje são outras Java, outras linguagens aí que eu já não manjo mais nada, né? Linguagem orientada a objeto, né? Programação orientada a objeto, outras coisas aí que é muito mais complexo, né? Mas, então, tem palavras de Deus que vêm à luz, e o que elas fazem conosco? Elas têm um if. Se você atuar nela, então algo vai acontecer. Mas se você não atuar nela, outro algo vai acontecer. Então a palavra em si, quando ela é dita, uma palavra profética, uma palavra da boca de um profeta, que prega diante de Deus, que fala diante de Deus, que ouve a voz de Deus, quando um profeta pronuncia uma palavra, quando Deus pronuncia uma palavra, sempre naquele lugar vai acontecer algo. Vai acontecer. A gente estando sabendo ou não, algo vai acontecer. E algo, nós vamos responder por aquilo que nós recebemos. Haverá uma resposta nossa, direta ou indiretamente, àquela promessa que foi identificada. Então ele está falando que a palavra, então, voltando ao versículo 8 aqui. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como os descendentes, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Deus prometeu, Sara vai ter um filho e acabou. Ela é estéril, mas ela vai ter um filho e acabou. Abraão é amortecido, mas ela vai ter um filho e acabou. Agora eu preciso de alguém, neste caso ele precisava de alguém do outro lado, que pudesse ativar essa palavra. Ele podia ser uma coisa assim, você querendo ou não querendo vai cumprir, porque isso está dentro da soberania de Deus. Agora tem partes, queridos, que não está dentro daquilo que ele está usando na sua soberania, mas ele quer esperar de nós um algo, para que nós possamos agir naquilo que é a expectativa de Deus. Continuando, e não ela somente. Então Deus está falando que filho dele é filho de promessa. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Filho dele é aquele que consegue desencapsular essa palavra. Dá glória a Deus aí, aleluia. Está entendendo o que você precisa? E não ela somente, mas também Rebeca. Agora eu vou falar de Rebeca, aqui que a coisa começa a complicar.
ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, Deus elege filhos, prevalecesse, não por obras. Então não é pelo que Isaque ou Jacó, não é porque Jacó ou Esaú fizeram com o que receberam. Aqui não tem a ver com o que eles receberam, o que quiseram. Aqui Deus está falando do alto da soberania dele. Os meninos ainda não eram nascidos, não tinha acontecido nada na terra, eles não tinham feito obra alguma, não fizeram o bem e não fizeram o mal, nada tinha acontecido. Só que Deus agora vai liberar uma palavra direto da soberania dele. Por que Deus é soberano e Ele pode dizer algo sobre nós? Primeiro porque nós somos vaso e Ele é o oleiro. Ele fez a mim e a você, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, o que Paulo vai explicar ali. Ele é soberano. Se Ele quiser falar assim, olha, eu fiz o Bruno, eu quero que o Bruno seja uma bênção, eu não vou falar nem da maldição. Imagina o outro lado que é a maldição, tá bom? Então o Bruno é uma bênção. Ele vai ser do Bruno, vai ser uma bênção e acabou. Porque Deus determinou. Ele pode determinar? Pode, Ele é soberano. Só que Deus não quer fazer assim, em tudo. Ele não usa soberania para tudo. Então seria assim, queridos, vocês todos são obrigados a me adorar e 50% vai me adorar. Então por que Ele vai exigir adoração da gente que é obrigado a adorar Ele? O que raio de adoração é essa? Você consegue acompanhar o raciocínio? Que adoração seria a Deus? Se um monte de gente é obrigado a me adorar, me adore aqui agora. Servos, por favor, levantem e me adorem. Já pensou coisa mais horrível? Deus quer que nós adoremos Ele porque nós queremos. Nós escolhemos adorar. Nós escolhemos desencapsular essa palavra para entrar em algo que nós estamos sendo convidados para entrar pela palavra dele. É tremendo isso. Os meninos não tinham nascido, e ainda não eram os gêmeos nascidos, versículo 11, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, vou eleger esse ou não vou eleger? Prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, porque Deus tem uma coisa chamada, queridos, presciência. Ele já sabe se eu vou bem ou se eu vou mal, porque Ele é Deus. Ele está numa esfera acima do tempo que nós vivemos, e Ele está numa esfera onde passado, presente e futuro, porque Ele é o eu sou, já é tudo latente para Ele. Posso ouvir um amém aqui? Está me entendendo esse conceito? Ele é difícil, porque imaginar alguém que abstraia a passado, presente e futuro, para nós, que andamos por passado, presente e futuro, no Cronos, é muito difícil a gente conceber dessa ideia. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, porque na presciência dele ele já sabia, então ele já determinou. Aqui nesse caso, ele agiu em soberania, o nosso Deus. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, porque eu já vi o final da obra de Esaú, já sei onde Esaú vai, eu já sei o que ele vai fazer. Eu já sei que ele não vai me obedecer, eu já sei que eu vou dar chance para ele, mas ele vai preferir um prato de lentilha do que a primogenitura. Ele vai preferir as coisas desse mundo do que as coisas que são do Espírito. Ele vai preferir isso. Eu já sei quem é Esaú. Eu já sei onde ele vai dar. Está entendendo, queridos? E aí ele fala de Faraó, que ele endureceu o coração de Faraó pelo mesmo motivo, porque ele sabia onde ia dar Faraó. Posso ouvir um amém aqui? Pela presciência dele, agora eu quero usar. Deus usa pessoas, querido, para o propósito dele. Ele deixa o joio crescer no meio do trigo, para que o joio mostre para o trigo que o trigo é trigo. Está entendendo, queridos? Ele deixa o homem ímpio andar dentro da igreja com o justo, para que o justo se torne mais justo ainda, e o ímpio se torne mais ímpio ainda. Ele diz que nos últimos dias, quem pratica a justiça, faça mais justiça, mas quem está na impiedade, seja mais ímpio ainda, seja mais mal ainda. Está comigo até aqui? É importante você entender esse conceito, porque agora eu vou destravar essa questão de presciência na sua cabeça, e na cabeça de todo mundo que tiver essa pergunta, tá bom? Porque isso aqui é uma coisa muito linda que Deus me mostrou, inclusive foi num acampamento, mas agora está fazendo para eu relembrar isso com vocês, porque tem a ver com o que eu vou pregar. Tu, porém, me dirás, versículo 19 agora, de que se queixa Deus ainda? Que se queixa Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, e vai fazer mesmo, Ele é Deus, queridos. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Por que nós estamos aqui falando, Deus, não faz assim, mas Deus, por que você está fazendo assim? Mas Deus, não podia ser assado, mas o Senhor não disse isso. Teve um dia que eu fui contender com Deus. Eu falei uma coisa para Deus lá, de uma coisa que eu não estava gostando. E aí Ele falou assim, bom, a primeira forma que foi feita por você, a segunda forma quem está fazendo sou eu. Então tipo assim, fecha a sua boca, porque você está contendendo comigo. E a primeira vez você fez errado, e a segunda vez agora, eu estou fazendo por você.
e você está rejeitando o que eu estou fazendo por você? Está entendendo? Ele é Deus. É muito bom andar na vontade de Deus, queridos. E é muito ruim sair da vontade de Deus, é muito ruim. Traz danos, às vezes irreversíveis para a nossa vida. Às vezes irreversíveis para a nossa vida. Muito bem, vamos aprofundando. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Isso fala da soberania de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser criar um cara que vai ser ímpio, ele criou a árvore do bem e do mal. Ele criou Satanás, que era um anjo, mas ele deu para Satanás livre-arbítrio. Satanás escolheu sair do céu. Ele escolheu querer a cadeira de Deus. Ele escolheu tudo isso. Nossa vida é feita de escolhas. Uma das coisas mais lindas que Deus criou, querido, foi a coisa chamada livre-arbítrio. Oh, glória a Deus. E você vai entender agora como é que Deus opera no livre-arbítrio, e como Ele não quer robôs. Mas Ele vai continuar aqui. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios, Paulo está falando, os que não conheciam a Deus, os que eram estranhos às alianças, que não buscavam a justiça de Deus, a justificação, vieram alcançá-la. Ele disse: chamarei povo meu a quem não era povo, e amada que não era amada. O povo que se prostituiu na terra, ele fala: mas agora eu vou chamar você meu povo. Eu vou chamar você que era desolada, prostituta, minha amada. Isso depende de Deus. Alcançá-la todavia que decorre... que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia alcançaram pela a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, seguia os passos, as obras, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, esse é o motivo, e sim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Ele quis obedecer a Deus pelo seu esforço, não quis obedecer a Deus pela fé. Então eles tropeçaram nessa pedra. Deus falou que tinha que fazer determinadas coisas, mas eu só posso cumprir essas coisas se eu desencapsular o código. Porque se eu não desencapsular esse código, queridos, eu não consigo cumprir nenhum de nós. Eu posso conhecer toda a palavra, eu posso ter todas as visões, eu não vou conseguir fazer essas coisas acontecerem na minha vida. E aí Paulo, aí ele continua, né? Como está escrito, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Aí vai para o capítulo 10. Capítulo 10. Aí no capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer assim, ó: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo está orando para os judeus serem salvos. Mas espera aí, queridos, o texto anterior não está dizendo que Deus, entre aspas, escolheu pessoas para a honra e para a desonra, e Ele fez o vaso? Então por que eu vou clamar por eles? Não parece um paradoxo na mente de Paulo? Então Paulo entende algo mais profundo que nós precisamos entender agora. Porque se Paulo está clamando por alguém que não tem jeito, se Paulo está clamando por um judeu que já negou a Deus, se Paulo está clamando por um judeu que já é vaso destinado para desonra, já é vaso de desonra, para que Paulo vai orar por ele, queridos? Se ele está nos versículos anteriores falando que tem predestinação, entre aspas, para quem prega predestinação, então por que Paulo aqui, sabendo da predestinação e sendo autor da palavra da predestinação, por que ele vai falar então, Senhor, a vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles para que sejam salvos? Ué, Paulo vai orar contra Deus? Paulo vai orar contra a soberania de Deus que predestinou todo mundo ou para ser salvo ou para ser condenado? Não faz sentido, não é verdade? Posso ouvir um amém aqui? Está acompanhando o raciocínio? Alguém tem dúvida desse raciocínio que eu trouxe aqui agora? Está claríssimo para todo mundo? Muito bem. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Chave número 1, não tem entendimento. Quando você recebe uma palavra, queridos, uma profecia, você precisa ter entendimento sobre ela. Se você não tem entendimento sobre ela, ela é um código que você não consegue entender o que está acontecendo. Você entra no carro, você não sabe a codificação que está por trás, dando uma analogia aqui. Mas você, quando pisa no acelerador, você sabe como é que funciona a combustão da gasolina, mais os pistões e mais não sei o que lá para funcionar o carro? Você não sabe. Mas quando você aperta, ele acelera. Você sabe como o velocímetro fala que é 90 por hora, é 90 por hora porque o radar não te pega? Você sabe como acontece isso? Sabe qual é a engenharia por trás? Não, você não sabe. Mas quando você pisa no acelerador, aquilo acontece, não acontece? Eu também não sei muita coisa como acontece. Mas eu sei como pisar no acelerador para acessar o reino do Espírito. Está entendendo? E eu vou acessar, e você vai acessar comigo. E é isso que o Paulo está nos levando no raciocínio. Eles estão fazendo coisas, mas eles não entendem o que estão fazendo. Eles estão agindo em cima de coisas, mas sem entendimento.
E por isso, o reino do Espírito não destrava para os meus irmãos judeus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ponto 1, crer. Eu só decodifico isso, eu só acesso esse acoplamento, essa cápsula, esse encapsulamento, eu só acesso isso se eu crer. Mas como eu vou crer? Como que é o processo de crer? Pastor, então Deus chega a uma pessoa e fala assim, ó, você precisa crer nisso. E a pessoa, ela pode crer ou não crer, você concorda? Você precisa crer nisso. A pessoa pode ser incrédula, não pode? Nós temos os ateus por aí, não é? Tem um ateu que eu quero muito converter, eu tenho assistido ele lá, aquele Sérgio Sacani, que fala de cosmologia lá, de astronomia, eu quero muito, porque ele é um doce menino, respeitador, tal. Estava vendo um debate dele com outro crente fervoroso ontem lá na musical, que coisa mais linda o debate, porque o cara que estava debatendo com ele, um crente que foi ateu, é um cara espetacular, fala de coisas que nossa, é coisa mais maravilhosa assim. Mas estou dizendo para você o seguinte, e o ateu? Então Deus não é justo, porque quando ele vê a palavra dele, tem uma pessoa que ele tem direito a não crer, porque ele é um ateu, porque ele não crê nas coisas que Deus faz. Então a justiça de Deus não está se manifestando para todo mundo de igual forma. Então o que Deus está falando não está acessando todo mundo de igual maneira. Porque uma pessoa tem direito de ser ateu. Ele tem direito de entrar ou não entrar. Deus então é injusto? Aí vamos ver agora nós vamos desvendar mais profundo agora como é que tira isso. E o que vem carregado nessa cápsula, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Continuando aqui. Porém o que se diz, versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra, ela tem um lugar de ação na minha boca e no meu coração. O que eu digo, a boca fala do que está cheio o coração. O que eu digo me absolve ou me condena no reino do Espírito. Você pensa que eu vim julgar os homens? Eu não vos julgo. Quem vos julga é a palavra que eu tenho dito. Quando Deus, um profeta, pronuncia uma palavra, queridos, já vem intrínseco nela uma bênção ou uma maldição. Está entendendo? E Deus, como Ele não é injusto, então como que é esse processo? Se Deus não é injusto, e se Ele não quer que todo mundo se converta de igual maneira, e se o sacrifício da cruz não foi por todos de igual maneira, foi por todos. Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele não faz. Então o que Ele está me dando, que faz com que eu possa acessar isso, e que eu possa decidir se eu quero acessar ou não? Continuando. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, porque com o coração se crê para a justiça. Como é que eu atinjo a justiça? Como é que eu movo o reino do Espírito? Crendo. E com a boca, e aquilo que eu falo com relação ao que eu creio, diz em quem eu creio. Se eu murmuro, eu não entro na terra da promessa. Se eu respondo errado a uma palavra profética, aquela palavra vai me condenar, vai me jogar para baixo, vai me destruir. Está me entendendo, filho, filha? Vocês estão me entendendo? A seriedade do que uma palavra profética quando ela é liberada, e a seriedade de como eu devo absorvê-la para desencapsulá-la sobre mim. Está entendendo? Muito bem. Pois, aí vou para o versículo 16. Não, vou para o versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glória, é para todo mundo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E está aqui o ponto central de tudo que eu vou te ensinar hoje. Preste muita atenção agora em mim. A fé
Como que eles vão crer se ninguém pregou para eles? Como que eles vão acessar o espiritual se ninguém um dia para eles falou sobre o que uma promessa espiritual? O que essa palavra pode trazer? Como essa palavra pode mudar a vida dele? Como eles vão acessar isso se ninguém pregou? Porque para acessar o reino do espiritual, querido, só se acessa pela palavra. E então ele fala uma frase que ela é fundamental aqui. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Quando Deus fala algo, ele vem carregado, queridos, de fé. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia? O que Deus falou, se é uma palavra rema, a fé vem pelo ouvir e ouvir o rema de Deus que está aqui nesse texto. Não é uma palavra logos, não é uma palavra geral, não é uma palavra que pode acontecer, não pode acontecer. Não. Quando Deus fala, quando Deus diz algo, ele é totalmente revelado, ele já traz a revelação, o entendimento embutido nessa palavra. Isso que está encapsulado dentro da palavra da promessa. Está entendendo agora? Glória a Deus, está entendendo? Então quando a palavra chega em você, ela chega cheia de fé. Não tem como você dizer assim, eu não creio. Não tem como você dizer, não, eu escolho. Mas você pode escolher. Está entendendo? Não tem diferença para nenhum. Porque todo mundo recebe a mesma palavra. Só que ele decola naquela palavra, o outro nunca vai decolar. Vai praticar aquela palavra, o outro não pratica. Não estou dizendo dos erros e acertos da nossa vida, porque são muitos. Mas estou dizendo quando Deus pronuncia uma palavra, quando um profeta que tem vida naquele negócio pronuncia uma palavra, queridos, aquilo vem com vida. Aquilo já vem com fé. Não precisa que você desenvolva uma fé para acreditar naquilo que está sendo dito. Está entendendo aqui? Ó? Ela já está na palavra, no acoplamento dessa palavra, ela está no encapsulamento dessa palavra. Então quando Deus manda uma palavra no código ali do céu, no DNA do céu, quando Ele manda aquela palavra, ela vem assim, dentro do programa, fé. E esse é um parâmetro público que você pode acessar. Você tem que crer naquilo que foi dito. E isso é para todo mundo. Então o ateu que está sentado aqui, ou o cara que não é ateu, os dois estão debaixo da mesma palavra, da mesma medida. Por isso, queridos, não é predestinação. Por isso nós temos uma escolha. Porque no ambiente da palavra, queridos, a fé ela está generalizada. Está entendendo aqui, queridos? Vocês estão me entendendo? Quando uma palavra é pronunciada, ela vai ser acompanhada em todo o culto, toda a situação. Nas nossas decisões, ela é acompanhada da fé naquilo que Deus está dizendo. Por isso uma ovelha precisa ouvir a voz do seu Senhor. Se uma ovelha não ouve a voz do seu Senhor, ela anda que nem uma barata tonta. Ou ela anda atrás de profeta, ou ela anda atrás de um homem, ou ela anda atrás de alguma coisa. Eu preciso de uma palavra. Claro, queridos, no tempo que a gente é menor, a gente não entende a voz de Deus. Mas a partir do momento que eu começo a ouvir a voz de Deus, eu vou responder por aquilo que eu estou ouvindo. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Vocês estão me entendendo? Porque nunca vai ser predestinação isso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Que Deus liberou fé para todo mundo encapsulado dentro da palavra dele. Aleluia, glória a Deus, amém. Se você entendeu isso, agora eu vou entrar em mistérios aqui. Então note o seguinte, Deus dá uma palavra a Paulo. Paulo está em Atos capítulo de número 24. A palavra que Deus dá para Paulo é assim: Paulo, da mesma maneira, já dá essa palavra anteriormente, que você me glorificou em Jerusalém, você vai me glorificar em Roma. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus aqui? Você glorificou em Jerusalém, você deu testemunho de mim lá, você vai testemunhar de mim, Paulo, em Roma. Capítulo 24, versículo 25, Paulo está preso porque os judeus queriam matá-lo. E então Paulo apela para César. Eu sou cidadão romano, Deus me mandou fazer algo, ninguém sabe o que Deus me mandou fazer. Eu tenho uma palavra de Deus encapsulada na qual eu creio. Ela gerou fé dentro de mim, eu já fiz uma vez, e eu vou fazer de novo. O que Deus mandou fazer em Jerusalém, eu vou fazer agora em Roma. E então, Paulo tem essa palavra. Os judeus não sabem que ele tem essa palavra, tampouco os romanos sabem que Paulo tem essa palavra. Paulo é guardião de uma palavra revelada de Deus,
uma palavra que vem com fé, que vem com entendimento, que vem com revelação, que já traz entendimento. E outra coisa, queridos, entendimento entra pelo ouvido, não entra pelos os olhos. Posso ouvir um amém aqui? Por isso muito profeta, ele fala: o que você está vendo? O que você entende do que você está vendo? Ah, eu vejo uma vara de amendoeira e o que quer dizer? Não sei o que quer dizer. Ah, é que o Senhor vela pela palavra para cumprir. Se Deus não dá o entendimento, queridos, não adianta para nós. E o entendimento vem de ouvir pela fé. Está vendo que o reino do Espírito entra pelo ouvido? Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? A fé vem pelo ouvir, não vem pelo que vê, vem pelo que ouve. Na verdade, o que vê é o oposto do que ouve. Eu tenho que crer sem ver. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Mas eu creio por onde? Pela fé que eu ouvi. No capítulo 24, Paulo está nessa palavra. Vou tomar uma água aqui. Versículo 25 e 26. Está preso. Está com Félix e a Drusila. Versículo 25. Dissertando ele acerca da justiça. Paulo está falando da justiça de Deus. E daquele que o justifica. Paulo está nesse lugar numa condição que você vai ver qual é. Acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Paulo está falando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Ele está pregando a mensagem do Espírito Santo para eles. Para Romano, que agora vai responder por aquilo que Paulo está pregando. Ficou Félix amedrontado. Em vez de ficar constrangido e aceitar Jesus, ele ficou amedrontado. E disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. E esperando também ao mesmo tempo, Félix está esperando outra coisa de Paulo, que Paulo lhe desse dinheiro. Por que ele não ouve a palavra? Porque a sua terra do seu coração é ruim. Vimos no primeiro texto que nós falamos de Isaías, que a chuva cai sobre a terra, ela germina a terra, então ela produz o fruto que ela foi destinada a produzir. O segredo de uma palavra encapsulada por fé por Deus é o coração de quem recebe. Se eu recebo a palavra com fé, por isso que tem 4 tipos de solo. A palavra que caiu à beira do caminho, veio o diabo e roubou. A palavra que caminhou entre rocha e veio a perseguição, a provação por causa da palavra, o sol queima porque ela não tem raízes, a pessoa não criou raízes, não deixou aquela palavra edificar algo dentro dela. Ou os cuidados dessa vida, os prazeres deste mundo, as condições desse mundo, os espinhos. Mas tem uma palavra que ela cai em solo fértil, que produz aquilo que ela quer produzir. Está comigo aqui? Então o seu coração, queridos, é a terra. Quando eu de fato creio e não tenho outros motivos, outros interesses, aquela palavra vai produzir o que ela foi destinada a produzir. O meu chamado vai acontecer. O que Deus quer na minha vida vai se cumprir. O Paulo vai ser pregador dos gentios. O Paulo vai ver o céu aberto. O Paulo vai ver o Senhor Jesus. Glória a Deus, está entendendo, filhos? Porque ele creu no coração dele. Mas esse homem, Félix, aqui está recebendo a palavra que nós também recebemos. E por que ele não está recebendo no coração dele? Porque ele esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente, conversava com ele, não porque queria a palavra, mas porque ele queria o dinheiro que Paulo poderia dar a ele. Enganoso é o coração do homem, meu amigo. Meu querido e minha querida, enganoso é o nosso coração. A gente pode enganar todo mundo, mas Deus, nós nunca iremos na nossa vida enganar. Nunca. Por isso temos que ter muita atenção no que nós recebemos. O que mais? No capítulo de número 25, no versículo 7, até o 12, diz assim: comparecendo este, agora ele está diante de outros, o Félix cai e entra Festo, agora é Festo. Comparecendo este, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém. Agora tem um monte de religioso acusando Paulo, perseguindo Paulo. O filho da carne persegue o filho do Espírito. Rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações, ele as quais entretanto não podiam provar. Eram todas mentiras contra Paulo, eram calúnias. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Quando eu tenho defesa que está dentro do meu coração da justiça de Deus, queridos, se eu estou justo diante de Deus, olha o que acontece: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. O meu coração está limpo.
Por isso a palavra está produzindo aquilo que ela tem que destinar a produzir. Posso ouvir um amém aqui? O meu coração limpo, ele é o terreno fértil para produzir tudo que Deus quer produzir. O meu coração limpo. Então Festo querendo assegurar o apoio dos judeus. Esse aqui está querendo o apoio dos judeus. O outro queria dinheiro. Esse aqui quer apoio, quer posição, quer ser eleito. Respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Eu posso te livrar. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César. Foi Deus que mandou para César. O Festo não sabe. Eu vou comparecer diante de Festo, de César, desculpa, de César. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu vou estar diante do tribunal de César. Disse-lhe a César: onde convém seja eu julgado, nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu também bem sabes. Caso pois tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. E pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam. Ninguém, para lhe ser agradável, nem você, Festo, para ser agradável para judeu, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ninguém pode, porque eu estou debaixo de um comando da palavra de Deus que caiu num solo fértil. Nem Festo. Por isso Jesus fala assim para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se do céu você não tivesse recebido. Está entendendo o negócio como é poderoso aqui, queridos? Você com um coração frutífero diante de uma situação adversa da vida. Se você permanece naquela palavra com o seu coração puro, limpo. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Subirá ao monte do Senhor, acessará regiões do Espírito, acessará coisas espirituais. O coração precisa estar limpo. Paulo está ensinando uma mensagem aqui. Então nem você, Festo, ninguém, seja por política, seja por que quiser fazer por dinheiro, não vai me tirar do plano, porque o meu coração está reto. Eu estou preparado para comparecer diante de César. Eu estou preparado não só para ser preso, como para morrer por Cristo. Se eu estou no veio certo da vontade de Deus, nada me arranca desse lugar. É muito tremendo isso. Ele está falando isso como autoridade romana. Você já imaginou quem estava por trás da autoridade romana, queridos? Roma é uma das 7 cabeças da besta, na verdade é a 6ª. Você já imaginou o ódio do anticristo por essa figura de Paulo? Já imaginou? Já imaginou como o diabo queria matar Paulo aqui, ó? Dá uma vacilada aqui que eu arrebento você. Dá uma vacilada aqui que eu... E ele fala para ele, olha, nem ninguém por desejo político vai me impedir de chegar no César. O anticristo não pode me parar. Enquanto Deus tiver propósito na minha vida, eu estiver limpo de coração e a palavra exercendo em mim tudo aquilo que ela tem que exercer, nada, absolutamente nada vai me parar. No capítulo 26, versículo 1 a seguir, vem outro. Agora é o governador, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que use a palavra. Note que todo mundo que está andando no Espírito, ele vai usar a palavra em sua defesa, ou a palavra vai condená-lo pela boca dele mesmo. Nós somos absolvidos ou julgados por aquilo que dizemos, queridos. Uma vez, eu estava diante de uma situação e uma pessoa que era muito próxima a mim, que eu considero, foi minha intercessora há muitos anos, eu ensinei a interceder. Falou assim: eu tive um sonho, pastor, com você. E você, pastor, vai comparecer diante de um anjo. E esse anjo vai te fazer uma pergunta. Muita atenção nessa pergunta que o anjo vai te fazer. Porque se você responder errado ao anjo, tudo vai cair. Mas se você responder certo, Deus vai fazer o que Ele quer fazer. E eu não imaginava que anjo era esse. Eu não imaginava que anjo era esse. E eu fui colocado diante do anjo. Eu fui colocado diante do anjo e o anjo me fez uma pergunta que ela era muito difícil de eu responder. Era uma pergunta que eu teria que colocar outras pessoas em maus lençóis. Mas eu estava diante de um anjo de Deus. E quando o anjo perguntou, eu disse. Porque a intercessora viu que eu tinha que dar a resposta certa diante do anjo. É por isso, queridos, que eu ia ler o texto aqui do 26. Deixa eu ver se eu quero ler alguma coisa daqui. Eu quero ler o 26 com relação a Agripa. Paulo defende tudo ele, fala da experiência com Jesus, que ele viu Jesus no caminho, que ele perseguiu o caminho, que ele estava errado, que ele teve uma experiência poderosa com Deus, tal. E aí, no versículo 24 do capítulo 26,
Diz assim: dizendo eles as coisas da sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Festo está ouvindo a palavra da salvação, está ouvindo a palavra encapsulada com a fé. Em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Gritou com Paulo. Queridos, tem uma agitação no nosso meio, pode tirar você da palavra. Você também está diante de uma escolha aqui hoje. Presta bastante atenção em mim. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, encapsuladas com fé e de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Você já sabe de tudo isso. Essa palavra já foi pregada a você, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde: bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Que burro. Que burro. Paulo respondeu assim: Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Eu queria que você fosse salvo, Agripa. Eu queria que você acessasse coisas tremendas. Você conhece os profetas. Há muito crente, querido, que conhece muito de Deus, ou sobre Deus. Mas Agripa já tinha várias vezes ouvido, várias vezes lhe foi apresentado coisas proféticas, e por várias vezes ele negou. Todos nós estamos diante dessa palavra, queridos. Todos os dias nós somos apresentados a algo, e as nossas escolhas e decisões diante dessas coisas é que vai fazer diferença ou não na nossa vida. Todos nós aqui, a começar de quem vos fala. Por isso, queridos, cada decisão que eu tenho que tomar, a minha esposa sabe. Teve uma decisão importante que eu tinha que tomar essa semana, algumas. Não foi uma só, não. E eu fui de um jeito, fui de outro. Fui batendo na porta de Deus. Não falou de um jeito, não falou do outro. Tá bom. Enquanto isso que eu faço, não me movo. Não tomo a decisão. Pressionado para tomar a decisão, não tomando a decisão. Eu tenho que tomar a decisão. Me responde aí o que você quer fazer. Eu não posso tomar uma decisão sem o meu Deus, que sabe o caminho do futuro. Eu não posso tomar uma decisão sem uma promessa de Deus garantindo a decisão que eu vou tomar. Eu não posso. Então eu esperei. Depois de alguns dias, Deus me respondeu de manhã e confirmou num louvor que a Camila mandou no grupo dos jovens na quinta-feira. Quinta, não foi? Que você mandou aquele louvor? Quinta-feira, foi quinta-feira. Tudo que Deus me disse, Ele disse no louvor. Eu falei: que coisa mais linda. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor me respondeu. Nós estamos diante de decisões todos os dias. E o que vai demonstrar se você é um homem segundo o coração de Deus é se você está disposto ou não a fazer a vontade dEle. Isso vai demonstrar se você é ou não um homem de Deus. Nenhum outro motivo pode tirar de Deus. Deus, Ele nos prova, não nos testa, Ele nos prova para saber o que sai de dentro de nós, diante das situações difíceis de pressão. Em Lucas capítulo 1, tem esse casal lindo, chamado Zacarias e Isabel, a sua esposa. No versículo de número 5, hoje eu vi algo que ficou mais claro para mim o que está acontecendo aqui. Eu já preguei que Deus trata o homem de uma forma e a mulher de outro. Isso também é verdade. A mulher é vaso frágil, mas não é por isso. O que vai desenrolar aqui nesse contexto, não é porque o homem é frágil, o homem é firme e a mulher é frágil, que Deus, às vezes o homem parece mais frágil que a mulher, né? Hoje em dia então piorou, né? Hoje o homem precisa ser homem, né, meus filhos? Meus filhos,
Alô? Tem sacerdote aí? Versículo 5, gostei. Aleluia! Até engrossar a voz. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era as filhas de Arão, de filhas de sacerdotes, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Tinham justiça no coração deles. Tinham terra boa. Será que estava tão boa assim? A nossa terra pode ser boa e pode entornar o caldo em algum momento. E aí a gente paralisa o processo do encapsulamento da palavra. O que vai acontecer aqui? Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo. Zacarias foi colocado diante do anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Tinha tudo direitinho, era lindo Zacarias. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O anjo não está falando assim, talvez ele te dê. Eu estou falando que Deus vai te dar um filho. Acabou, ponto final. Eu sou mensageiro do Senhor. Eu sou anjo Gabriel, eu sou mensageiro do céu. A palavra que eu digo, ela vem empoderada, encapsulada com fé. Tem tudo aqui para que ela aconteça. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, vai ser nazireu, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Esse seu chamado, o seu propósito, seu ministério está no ventre ainda, mas ele é tudo isso, nem está no teu ventre ainda, na verdade. Ele só está na semente do céu, ele só está encapsulado com fé, uma palavra encapsulada com fé. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes. Ainda estou derramando a unção de Elias sobre ele. A prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Preparai o caminho do Senhor, né? Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? E agora a terra dele: pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Não dá. Eu sou velho, minha mulher é avançada em dias. No texto ele diz que ela é estéril. Não dá. A resposta, querido, que nós damos em fé ou não em fé, com a terra boa, com a terra ruim, vai determinar consequências na nossa vida. Consequência do ato e pensado de Zacarias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Os Bleia já falaram: eita Jesus, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, repita comigo, todavia, ficarás mudo. A fé, a boca fala que está cheio o coração. Seu coração está sujo, vai ficar mudo. Perdeu a autoridade no reino do Espírito, perdeu a tua voz, perdeu o profético, perdeu tudo, porque o teu coração está sujo. Forte, não é? O que tinha no coração dele? Eu sou velho, minha esposa está avançada em dias, já não deu filho antes, vai dar agora? Em outras palavras, já não aconteceu essa promessa, vai acontecer talvez na minha vida? Por que tarda o avivamento? Por que tarda as coisas de Deus? Por que as coisas de Deus tardam na nossa vida? Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porque porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Essa daqui não é condicional, não depende de você crer e você não crer. Essa aqui vem da soberania de Deus. Vai nascer um filho no ventre da sua mulher e acabou. Aleluia, está comigo aqui? Entendeu porque eu estou falando de soberania, do que é destino, que não é destino, aquilo que depende do nosso coração não depende.
Aqui já não dependia nem dele crer, o cidadão. Mas ele não creu e falou assim, a tua autoridade estou removendo agora, ficou sem voz no reino do Espírito, porque a boca fala que está cheio o coração. Você vai sair por aí falando que Deus não vai fazer, vai me atrapalhar tudo, vai cancelar essa semente, vai me destruir essa semente. Vai ficar caladinho aí, porque o seu coração não está legal. Está me entendendo? Agora eu entendi profundo esse negócio aqui. É lindo isso, não é? Aí vem o Gabriel e eu falo agora com outra pessoa. Você conhece a história. Agora, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Você conhece a história? Vamos lá para o capítulo, versículo 36. 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti. Ela fala... Não, 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? A pergunta de Maria é genuína. Eu vou ter que coabitar com meu marido para gerar um filho que então o senhor vai tomar para o senhor? Você está falando que eu vou ter um filho. Agora a Maria, ela está crendo, ela está falando assim, como é que vai ser? Bom, então tem outras possibilidades. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Tem outras possibilidades. Porque senão assim, então tá bom, vou deitar com meu marido. Eu vou ter um filho com meu marido, logo Deus tomou esse filho. Não. Ela pergunta, como é que vai ser isso? Na verdade é uma palavra de fé. É um solo preparado. Eita glória, hein, queridos? Que coisa mais linda hoje que Deus abriu aqui para nós. Que coisa mais linda isso aqui. E aí o anjo vai falar para ela assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, oh glórias, e o poder do Altíssimo vai comer essa palavra de fé dentro de você, te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril da glória, o Senhor veio tirar a esterilidade de você hoje, oh glória! Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as coisas. Então a terra de Maria vai dizer, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Oh glória, oh aleluia. O ambiente de fé foi gerado. Maria simplesmente disse, é com o Espírito Santo, eu creio. Eu não sei como que ele vai fazer, a minha parte é crer. Veio encapsulado, gerou atmosfera de fé, é comigo. Quantas coisas nós já podemos ter perdido numa atmosfera de fé? Quantas coisas podemos ter perdido numa palavra profética? Quantas coisas podemos ter perdido numa exortação de um profeta? Quantas coisas podemos ter deixado passar? Porque não está acompanhado de uma terra boa. Eu podia parar a mensagem aqui, de fato eu poderia, mas eu preciso te dar mais, porque Deus foi meditando o que eu tinha que dizer. Hoje Ele me visitou ali e ficou meditando. É sempre assim, eu paro, ouço e vou anotando os versículos que Ele vai me falando, com as ideias que Ele quer trazer. Por isso, queridos, que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A ativação dessa questão do meu coração, ela vem pelo meu ouvido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ativo algo aqui e esse algo começa a se manifestar. A palavra vem embutida de fé, eu acredito nela no meu coração. Começo a pronunciá-la no reino do Espírito. Isso vai mudando tudo à minha volta. Essa é a produção da palavra que não vai voltar vazia. Em João capítulo 20, Jesus já tinha aparecido aos discípulos. Diga, já tinha aparecido. No versículo 26, quando ele apareceu a primeira vez, Tomé não viu. E Tomé disse, eu não vi. Se eu não ver, eu não creio. Então Jesus, pela sua misericórdia,
No versículo 26 ele diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali os discípulos e Tomé com eles. Agora Tomé estava. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Você vai precisar tocar, você vai precisar ver. O que os seus irmãos disseram não foi mais suficiente para você. Já me viram ressurreto, mas você não acredita. Então toca aqui. Põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora chamou de Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Você já tinha ouvido isso antes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas sabe o que me deixa curioso aqui, queridos? Pedro viu a primeira vez e Pedro viu a segunda vez. Pedro viu a primeira vez, Pedro viu a segunda vez, mas não entendeu. Por isso que eu estou falando que fé vem pelo ouvir, não vem pelo que vê. Pedro viu 2 vezes Jesus. Capítulo 21, não preciso abrir lá. Está na sequência aí. Voltou a pescar. Depois de ver Jesus ressurreto 2 vezes, depois Jesus cumpriu o que tinha dito: eu vou adiante de vocês na Galileia. Lá vocês vão me ver. Pedro tinha visto 2 vezes, não aconteceu nada com Pedro. Ele continuou a mesma pessoa, continuou inerte, a palavra encapsulada com fé. Na verdade, a palavra encapsulada com fé ainda é revelada a ele aqui, diante dos olhos dele. Sabe por quê, queridos? Presta atenção nisso. Porque a terra de Pedro não estava boa. Seu coração não estava legal. Ele precisava ser curado. Enquanto nós não formos curados, o nosso terreno não está bom para encapsular essa palavra. Se os motivos do meu coração estão errados, querido, a palavra, ela não vai encontrar lugar em mim. Deus é muito sério com relação a terras. Ele fala que nós não devemos lançar pérolas a porcos. O que adianta muitas vezes nós dizermos coisas, se a palavra vai entrar por aqui, sair por ali porque veio um abutre e roubou? Ou porque os motivos do coração da pessoa são os cuidados desse mundo? Ou porque a pessoa não tem firmeza em si mesma, ela não guarda a palavra, não segura a palavra, não... Já viu o profético se cumprir 1000 vezes diante dos seus olhos? Já conhece os profetas como o rei Agripa, mas ela não age em cima da palavra. O que adianta? É o que acontece no cenário aqui. É por isso que os discípulos do Lucas 24, eu não vou ler ele inteiro e nem um pedaço, eu só quero citar uma coisa aqui também que me abriu o entendimento. Quanto mais a gente se aprofunda, tão linda a palavra, que mais ele vai nos dando, né? E os discípulos no caminho de Emaús estão lá tristes, estão falando, pensamos que era Jesus o rei, Jesus está no meio deles, eles não conseguem entender, ver que é Jesus. Não conseguem perceber o que está acontecendo, porque estão, pensávamos que era esse, que ia, já estamos tristes, preocupados. Jesus fala: por que vocês estão tristes e preocupados? Está vendo como tudo isso impede o nosso terreno de receber o que Deus quer entregar? A ansiedade, a preocupação, a tristeza, a frustração na sua expectativa. Quantas coisas o nosso coração, ele vai sofrendo na jornada, às vezes que erramos, às vezes que pecamos, às vezes que chutamos o balde, chutamos o pau da barraca. Quantas vezes o nosso coração, ele está no lugar errado. E o coração desses discípulos estava no lugar errado. Então Jesus vem, olha só que tremendo que é isso, ele vai trazer a cápsula da palavra com a fé. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. Está vendo que ele está falando de coração aqui? Loucos e tardos. Crentes devagar no reino do Espírito. Crentes paralisados, crentes para crer tudo o que os profetas disseram. Está vendo que sempre está falando o que o profeta diz, é minha palavra, você precisa crer. Se você não crê, a casa caiu. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando a Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que o seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas a palavra tinha produzido algo no coração deles, fez eles reviverem algo. Fez eles reviverem o amor, fez eles reviverem a esperança, fez eles reviverem que com aquela palavra tudo seria possível. Foi dando esperança, foi trazendo coisas no coração deles, o que Jesus estava dizendo a eles.
E então eles constrangeram, dizendo: fica conosco. Eu não sei o que está bom aqui, mas eu sei que o que ele está falando é bom. Entra aqui na minha casa, essa palavra é boa. Entra aqui, eu preciso dela, eu estou precisando disso. Isso pode mudar minha vida, pode mudar minha história. Essa palavra pode me mudar hoje. Fica conosco porque é tarde o dia. Tem amor ainda dentro de nós. Você está acessando algo aqui dentro de nós. Sua palavra veio embutida em fé e nós estamos agindo de acordo com o que a palavra embutida em fé está nos falando para agir. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando o pão, abençoou, e tendo partido, revelado, o pão é a palavra, revelada a palavra, os olhos dele então se abriram. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu das presenças deles. Mas olha isso aqui, ó. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração? Ardia o quê? A terra que pode receber a palavra e frutificar ela. Porquanto não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Que lindo, filhos. A palavra não pode deixar de arder dentro de você, e nem o temor dela, e nem o cumprir ela a todo custo, com toda a fé. Em 2 Coríntios, voltando lá no 2 Coríntios, mas agora no capítulo anterior, no 4. Está ficando claro para você, filho, filha? Que encapsulamento tremendo que é esse, hein? Versículo 13 do capítulo 4. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como que é o espírito da fé? Como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Pode dar um aleluia aí? Eu criei, por isso falei. A minha boca fala a palavra de fé. Não fala que eu vou perder o emprego, estou passando facão aqui, que se dane. Na minha cabeça esse facão não vai passar. Porque eu criei, foi Deus que me colocou aqui, é só Ele que me arranca. É Ele que quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. É Ele que abre porta e fecha a porta. Não tem homem que pode mexer nisso. Eu já vi homens chegarem para mim falando que me odeiam, mas não podia me mandar embora. Meu chefe. Porque eu estava debaixo de uma palavra. Ele falou para mim: ó, é nesse lugar que você vai. E quando eu entrei ali, ninguém podia me arrancar. Só Deus podia me arrancar. Ou eu, pelas minhas atitudes, sujar a terra que Ele plantou. Mas eu criei ali. Ele falava: eu te odeio, meu santo não bate com o teu. Eu sou Satanás. Ele falou de tudo, mas não podia me arrancar dali. Você pode acreditar nisso, queridos? Isso é poder de Deus. A palavra de Deus tem muito poder. No versículo de número 18, olha isso aqui, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Estamos juntos aqui? Fé vem pelo ouvir. Estamos juntos aqui? Desencapsulo quando o meu terreno do coração está bom. E se não está bom? Hebreus capítulo 4. O texto de entrar na terra da promessa. Hebreus capítulo 4, no versículo de número 2. Só vou ler esse. Estou chegando no final da mensagem, estou correndo para ele. Menos de uma hora de pregação, hein? Você vai me dar parabéns? Não dá não, senão daqui a pouco eu vou pregar mais. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Anunciado o quê? Querida, a promessa de Deus, ela é uma boa nova para você. Seja ela uma palavra boa para edificar, seja para exortar, seja para consolar. Ela é uma boa nova para você, aleluia! Porque Deus corrige o filho que ama. Posso ouvir um outro amém aqui também? Um glória a Deus? Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ela foi embutida, estava encapsulada, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Deus já deu a fé. Ele repartiu a mesma medida de fé para todos nós. Por que eles não creram? Não foi acompanhada de fé, não creram. O terreno não estava bom, por isso não entraram naquilo que Deus prometeu. Isso vai responder muitas perguntas de muitas pessoas aqui. Muitas perguntas. Eu já falei para vocês, antes de eu ser levantado como pastor, eu fui testado em todas as áreas da minha vida. Antes de eu receber uma coisa recentemente que Deus me deu, eu e sua pastora, recebemos algo tremendo de Deus. Nós tivemos que passar por uma prova de 2 anos.
Eu já tinha passado em prova lá atrás. Eu já tinha sido aprovado pastor. Mas para receber uma nova autoridade que estava querendo me dar, outra prova. Para eu receber uma outra coisa que ele vai me dar, eu vou passar por outras provas. É assim que funciona. E graças a Deus por isso. Aleluias. Então não foi acompanhado de fé. É como foi com Saul. 1 Samuel, capítulo de número 10. Esse homem teve o privilégio de ser chamado, de receber uma palavra encapsulada, de ser o primeiro rei de Israel, chamado Saul. No mistério de Samuel, que é um profeta, ou seja, a palavra do profeta é uma palavra importante na vida do Saul, porque ele não era profeta, embora vá profetizar no meio dos profetas, como até o Renan citou hoje aqui. Tu, porém, versículo 8, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Qual que foi o comando? 7 dias esperarás até você receber meu comando. Eu vou lá, espera 7. No capítulo 13, ele esperou 7. Versículo 8 do capítulo 13 diz: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Comecei a perder gente. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. O que você vê? A fé não vem pelo que você vê, vem pelo que você ouve. Os seus olhos podem te trair. Se você olha e não tem entendimento, você vai ser traído. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Que coisa, perdeu o reino. Já agora não subsistirá o teu reino. Olha a palavra que vem da boca do profeta. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Se eu agradasse ainda a homens, não agradaria a Deus. O que Deus me ordenou está acima de tudo. O meu pacto é com Deus. Vocês viram que Paulo teve que falar diante de uma autoridade, de um Festo. Ele não está desrespeitando a autoridade. Ele está dizendo que a palavra que Deus me deu e o comando é que eu vou diante de César. Acabou, eu vou diante de César. Ninguém pode impedir por motivo nenhum, por política alguma, seja lá o que for. Está entendendo, meus filhos? Isso é muito, muito, muito tremendo. Em Marcos capítulo 8, eu não vou nem falar do entorno aqui, mas o que tinha ocorrido aqui em Marcos capítulo 8 era uma grande multiplicação de pães. A primeira multiplicação de pães e peixes acontece aqui, na verdade a segunda multiplicação de pães e peixes estão aqui. E um pouco antes disso tinha acontecido a segunda multiplicação. E eu ia ler o 7 aqui do Marcos, mas eu não vou ler o 7, eu vou ler ele em outro contexto aqui. Eu estou com mais 3 versículos, tá bom? Fica comigo aí. Em Marcos 8 tinha acontecido 2 vezes já a multiplicação, sinais, diante dos olhos deles. Está vendo como os sinais só, por si só, o que nós vemos não muda o reino do Espírito? Olha o que acontece, versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, palavra, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eu já preguei para você sobre isso. Guardai-vos do seu coração viver uma hipocrisia, uma falsidade, um caminho de via dupla. Guardai-vos de farisaísmo, de hipocrisia, e guardai-vos do fermento de Herodes, do orgulho, da soberba, do se achar que você resolve,
de tantas outras coisas que estão ligadas ao orgulho. Guardai-vos desses dois fermentos, porque esses fermentos, eles são vírus para essa palavra encapsulada. Fermento é vírus. Repete comigo, fermento é vírus. E eles discorriam entre si que não temos pão. Jesus, percebendo que eles perguntou, por que discorreis sobre o não tendes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendo o coração endurecido. Aqui Jesus está falando de novo, coração endurecido. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhesse? Responderam 12. E de quanto partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhesse? Responderam 7. 12 e 7 aqui tem um mistério, um dia eu entrego para vocês isso aqui, tá bom? Mas hoje eu quero ficar no básico aqui, que deixou entrar fermento. Deixou entrar vírus na palavra, deixou entrar vírus na sua fé. Deixou entrar motivos errados, e aí o coração endureceu, e aí a palavra não entrou. Esse é o problema. Mas há uma pessoa linda aqui, e ela não está nem dentro de Israel. Isso me chama muita atenção. Em Mateus capítulo de número 15, versículo 21. Vamos ler essa mulher pela ótica da palavra de hoje. Partindo Jesus dali, eu falei mais 2 versículos. É esse aqui e o Ezequiel e acabei, tá bom? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, estranha às alianças, uma gentia, não tinha direito ao pão, não tinha direito à palavra, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi. Ela reconhecia Jesus como Messias, porque essa palavra filho de Davi era destinada ao Messias. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, eu preciso de que expulse o demônio da minha filha. Ele, porém, não lhe entregou nada, nenhuma palavra encapsulada, não gerou fé nessa mulher, não gerou nada, ele nem respondeu. É o que eu disse para você essa semana toda, eu fiquei esperando uma resposta, ela não veio. Mas num dia certo ela veio. Está entendendo? Não haja em precipitação. Espera. Ela não respondeu palavra para ela, não tinha palavra. Não tinha como mudar aquela situação dela, não tinha. E os discípulos, agora piorou, aproximando-se, rogaram, despede, pois vem clamando atrás de nós. Rejeitaram essa mulher, ela foi rejeitada. Quantos de nós, eu falava, que esses seus discípulos aí, nem crentes são. Seus discípulos aí, que porcaria de discípulo que você tem, Jesus? Estão me mandando embora. Esses desclassificados aí também vão embora, que se dane, também não vai, deixa minha filha endemoniada mesmo. Ela podia falar isso. Despede, pois vem clamando. Mas Jesus respondeu, não fui enviado. Agora Jesus vai humilhar ela. Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora veio uma palavra. Eita nós. Meu negócio é com filho. Você não é filha. Eu vim para as ovelhas perdidas. Você nem das minhas ovelhas é. Mas a palavra dele também diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Aleluia, dá glória a Deus. Ela, porém, veio, depois de ser desclassificada e humilhada, e o adorou, dizendo, é assim que nós fazemos quando nós recebemos os nãos? Ela o adorou, oh glórias, dizendo, Senhor, ainda chama ele de Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, não, você não é filha, você é que nem um cachorro. Não é bom tomar o pão, a palavra encapsulada dos filhos. Eu estou com um monte de filho aqui podendo comer palavra encapsulada. Mas por vários motivos os meus filhos não recebem palavras encapsuladas. E vem essa mulher aqui de fora. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, a uma pessoa desclassificada que nem tem pacto, que não pode ter pacto. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, eu sou isso aí tudo, eu me humilho. Porém, os cachorrinhos, eu assumo o meu lugar de cachorrinho, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela arrancou tudo o que ela precisava. Agora vem a palavra encapsulada. Então lhe disse Jesus, ó mulher, como queres? E desde aquele momento, sua filha ficou sã.
Senhor tem palavras encapsuladas aqui nessa noite. O Senhor levou Ezequiel 37, eu vou encerrar aqui, numa visão. Mas como eu disse, visão sem entendimento é como o povo de Israel que está caminhando, mas não sabe o que lhe está acontecendo. Ezequiel capítulo 37. Que interessante essa palavra que Deus me deu para pregar hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me levou para uma situação caótica, impossível de resolver. O Senhor nos coloca em situações difíceis de resolver, queridos, às vezes impossíveis. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, sem vida nenhuma. Então, vamos entrar na linguagem profética aqui. Me perguntou. Não é o que você está vendo. A fé vem pelo ouvir, não pelo que vê. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Quando você está diante do anjo ou diante do Senhor, a sua resposta é tudo que você tem. Aleluia. Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Aleluia. Disse-me Ele então, recebe minha palavra encapsulada agora: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra encapsulada do Senhor. Aleluia. Oh glória! O que está morto na sua vida pode reviver. Disse-me Ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra encapsulada do Senhor, cheia de fé. Então os ossos vão ouvir, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tem dores sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei dele, e porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo a palavra encapsulada que eu recebi. O meu coração estava cheio de fé nesta palavra. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. Oh glória! As promessas, ossos falam de promessas. José deu ordem aos ossos para que forem enterrados na Terra Santa. Os ossos são promessas. Quando ele começa a profetizar sobre o que Deus diz, os ossos começam a trazer um ruído no reino do Espírito. Aleluia. As coisas começam a acontecer no reino do Espírito. Só poucos entenderam a dimensão desse negócio. Eita glória, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada palavra a sua palavra, cada osso ao seu osso, cada tempo ao seu tempo, cada promessa a sua promessa. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Então começa a tomar forma, começa a ser ligado com o tendão para não soltar mais. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles, o Espírito não estava vivo ainda. Estava próximo de acontecer, mas não tinha acontecido, tinha tomado forma. Eu podia sentir, eu podia palpar, mas não chegou. Eita nós. Então ele me disse: profetiza o Espírito. Outro comando, outra palavra encapsulada. Ó filho do homem, diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus, e aleluia, e glória a Deus nessa casa. Hoje é um dia de palavras encapsuladas. E hoje é um dia de entendimento. Hoje é um dia que palavras estão sendo liberadas. Preste muita atenção em tudo que eu preguei. Porque o que eu preguei é o fundamento para tudo hoje. Aleluia. Enquanto nós louvamos aí, deixa Deus falar com você.